pergunta para vocês, que é, o que vem na sua cabeça, né? O que você pensa imediatamente quando você pensa no termo produtividade? Bom, eu penso que produtividade é algo que precisa ser desenvolvido para um resultado final, né? Aí tem os métodos e as situações onde algo precisa ser realizado e algo precisa ser feito, né? E a gente se enquadra Perfeito, nisso, se encaixa nisso. perfeito. Acho que essa é um excelente começo. Alguém levantou a mão aqui, eu quero já também começar a ouvir para conectar. Eu acho que é basicamente isso que o Ed falou, e também sobre você otimizar, fazer assim, o máximo com menos tempo, sabe? Perfeito. O máximo com a menor quantidade de tempo. Então, normalmente, quando a gente olha para a produtividade, a gente pensa muito em otimização, né? A palavra otimizar, ela está ali muito relacionada com a produtividade, justamente porque muitas vezes, quando a gente olha para essa palavrinha, parece que produtividade tem a ver com produzir mais em menos tempo, é uma questão, ou então ter mais resultado com uma menor quantidade de esforço. Também eu poderia falar, não é? Se eu estivesse querendo ser produtivo, eu posso tentar atingir o máximo de resultado possível com a menor quantidade de esforço. Isso é uma forma inteligente de olhar para essa produtividade. Mas a gente também pode pensar em uma outra esfera dessa questão da produtividade, que é talvez produzir mais com uma quantidade menor de recursos, certo? Então, eu vou olhar para tempos, eu vou olhar para esforço, para resultado, para recursos. Tudo isso entra no universo da produtividade. Só que, muitas vezes, a gente olha para esse termo produtividade, a gente olha para e a gente pensa a produtividade, só que a gente costuma pensar que ser produtivo significa estar ocupado o tempo inteiro, né? Então, a gente pensa que se um dia tem 24 horas, e às vezes parece para a gente que um dia tem só 24 horas, né? Muitas vezes a gente sente que o dia é pequeno para tudo aquilo que eu quero fazer. Todas aquelas tarefas, todas aquelas questões, tudo que você tem para fazer naquele dia, parece que 24 horas são muito poucas para talvez fazer tudo que você pensou ou para que você realmente consiga ser produtivo. Às vezes você passa um dia que você fez menos coisas do que você deveria e, na verdade, na sua cabeça você acha que é o que menos deveria e aí você fica com aquela sensação como se você fosse um impostor. Você fica com aquela sensação como se você estivesse devendo algo para alguém. Eu estou aqui no mercado de trabalho pensando só em educação há 10 anos e eu acho que esse é um sentimento que é recorrente em muitos momentos no meu dia a dia, é recorrente em muitas pessoas que eu já troquei, especialmente olhando para o dia de hoje, para o momento de hoje que a gente está vivendo, pós-pandemia, um momento onde a gente teve uma alteração tão grande das relações de trabalho, um processo de mudança e flexibilização dessas relações de trabalho, um processo de alteração até mesmo do status de ser físico, né, presencial ou não. A gente tem um trabalho massificadamente online, né, hoje, por mais que se a gente for parar para olhar em termos de mundo, se a gente for parar, na verdade, vamos diminuir o escopo aqui. Em termos de Brasil, só depois da pandemia, né, durante a pandemia, 11% dos brasileiros, eles migraram para o trabalho online, 11% dos brasileiros. Então, a gente tem ali mais ou menos 8 milhões e meio de pessoas que, durante a pandemia, trabalharam online. Parece pouco quando a gente olha para o status do Brasil como um todo, certo? Que a gente vai olhar ali para o Brasil, a gente tem 200 e poucos milhões de brasileiros e 90% desses brasileiros, 89% desses brasileiros, estavam trabalhando presencialmente, certo? Mas a gente tem esses 10, 11% que começaram a trabalhar de forma remota. Trabalhar remoto foi algo que de fato mudou a esfera e a face do trabalho no planeta inteiro, no Brasil também, mas ainda parece que, 10%, olhando o Brasil inteiro, parece ser, pouca gente, mas na verdade não é. É bastante gente. Se a gente for olhar para o status do trabalho no Brasil, só durante a pandemia, a forma como esse trabalho
e os modelos de trabalho foram alterados e modificados na vida de uma parte tão grande, né? Pelo menos aí 8 milhões de pessoas, a gente consegue ver como que a gente está vivendo num período de mudança, como que a gente está vivendo num período onde as próprias relações de trabalho, elas estão em transição, né? Então, muitas vezes, ainda a gente não entende como que a gente consegue reagir a essas mudanças. O meu trabalho, por exemplo, mudou com a pandemia, o trabalho de muita gente mudou, eu comecei a trabalhar de uma forma 100% online, claro, o isolamento ajudou? Sim, mas, né, ajudou nesse sentido de estar impulsionando esse modelo novo de trabalho. Mas para a gente entender o que significa ser produtivo nessa sociedade hoje, nessa sociedade que está em constante mudança, não só no Brasil, mas como também no mundo, a gente precisa olhar e pensar no contexto. Qual é esse contexto que a gente vive? É um contexto de uma sociedade do desempenho, de uma sociedade do cansaço, como eu falei. Eu coloquei alguns nomes dos filósofos aqui que a gente vai dar uma passeada na aula de hoje, porque eu quero mostrar para vocês, e eu quero que a gente troque justamente sobre o contexto de trabalho e de produção da sociedade que a gente vive hoje. Por que é importante a gente fazer esse retorno? Por que é importante a gente dar um passinho para trás e olhar e entender como que a história do trabalho ela se modificou com o passar de todos esses anos e por que a gente está vivendo isso agora, né? Porque se eu quero mostrar para vocês, eu quero trocar com vocês nas próximas aulas o que significa de fato esse conceito de produtividade, o que é ser produtivo, né? Olhar para essas questões, né, de tempo, esforço, recurso, resultado, olhar para o meu tempo de uma forma um pouco mais eficiente, né? Olhar a eficácia, e pensar em como que eu posso olhar tarefas, objetivos, planos e afins para o meu futuro e pensar na minha jornada profissional, eu preciso entender o que fez com que essa sociedade de hoje se transformasse numa sociedade de desempenho. Porque a gente vive hoje um status dessa sociedade, uma sociedade que é uma sociedade do desempenho e é uma sociedade também do cansaço. A gente vai chegar no cansaço na última ponta dessa nossa aula de hoje. Mas, primeiro, a gente precisa entender um pouco desse contexto, né? Será que trabalhar sempre foi igual em todas as épocas? Será que todos os modelos de trabalho, de alguma tinham algo em parecido? Sim, né? Obviamente a gente está pensando em esforço, em um indivíduo e um ser humano ou uma sociedade que está colocando um input, um esforço num trabalho para produzir algo que é necessário para a sua própria sobrevivência ou uma necessidade mercadológica, certo? Então, por mais que toda a história do trabalho ela divida essa característica básica e fundamental, será que trabalhar sempre foi igual? Né? Será que de produção, eles partem sempre do mesmo princípio? Na verdade, quando a gente olha para a história do trabalho, o que a gente pode perceber? Que o trabalho teve fases totalmente diferentes. Porque se a gente for colocar, e eu sou professora de história, então, se eu for olhar e se eu for fazer um grande retrocesso, se eu for lá atrás e pensar como que começa a história desse trabalho, eu vou pensar, por exemplo, em tempos pré-históricos, 14.000 antes de Cristo. Andressa, você está indo muito longe só para fazer entender que a gente vive numa era de produtividade. Mas, na verdade, a ideia, gente, é entender e pensar que há 14.000 anos atrás, pelo menos, a gente começa a pensar nas relações de trabalho. E essas relações elas estão em constante mudança. Entender as fases do desenvolvimento do trabalho significa entender esses modos de produção, significa entender os regimes do trabalho, porque eu quero que vocês consigam perceber como que tudo mudou até chegar até aqui. Tá vendo que no finalzinho dessa minha tabelinha aqui, eu coloquei uma interrogação? Essa interrogação, ela é muito relacionada ao momento de constante mudança que o próprio trabalho híbrido, que é muito de uma realidade do que a gente está vivendo hoje, é a grande alteração, é a grande mudança, é a grande novidade que chegou para a gente após essa pandemia,
esse trabalho ele também está em mudança. As formas de trabalho, o que é solicitado, né, o que as empresas têm solicitado e pensado, elas também estão mudando desde então. Né? Então, e a gente só olha aqui para uma questão de 2, 3 anos de mudança no histórico do trabalho. Mas quando a gente vai lá atrás, o que a gente pode pensar? Eu tive um trabalho primitivo, que foi quando a gente teve, e pensar o trabalho como uma necessidade, uma necessidade de sobrevivência. Então, se eu preciso me alimentar, se eu preciso sobreviver, eu preciso, de alguma forma, olhar para essa minha massa muscular, eu preciso olhar para as minhas forças e eu preciso garantir essa sobrevivência com um trabalho. E é isso que a gente chamou de trabalho primitivo. Só que esse trabalho primitivo, ele teve fim quando a gente passa por um processo de sedentarização da sociedade. Ou seja, eu olho aqui para todo momento quando a gente começa a plantar e estocar. Quando a gente começa a plantar, agriculturalmente falando, eu tenho o quê? Assentamento. Se eu tenho assentamento, eu tenho mudança das relações de trabalho. Eu tenho novas dinâmicas que vão se estabelecer. E aí eu passo aqui, por exemplo, com a questão do trabalho escravo. O trabalho escravo na antiguidade, ele começou justamente quando a gente tem esse processo de mudança nas relações de trabalho. E o trabalho escravo na antiguidade, ele vai acabar ali com o fim do Império Romano. Mas a gente consegue perceber, e eu tenho certeza que vocês já viram algumas notícias, especialmente, eu não sei se vocês já ouviram aí um certo podcast da mulher da casa abandonada, existem situações semelhantes, ou seja, análogas a trabalho escravo, acontecendo basicamente na nossa porta até hoje, certo? Então, aqui eu tenho uma nova dinâmica. Uma dinâmica, quando a gente fala de trabalho escravo, que tem a ver com uma dinâmica que envolve poder. Só que a partir desse estabelecimento, nunca mais a gente deixa isso de longe, né? Quando a gente olha para o trabalho primitivo, eu tinha muito mais uma questão equânime do trabalho, uma questão não hierárquica. Quando a gente sai desse processo e entra em outras fases do trabalho, a questão hierárquica ela vai estar sempre presente. Se tem alguém que pode vender, se tem alguém que pode dar a sua força de trabalho, tem alguém que vai cobrar. E o contrário também é verdade, certo? Então, a gente tem o trabalho escravo, a gente tem o trabalho feudal, ou seja, a gente olha ali para a Idade Média, onde você tem um processo de ruralização, olhando só para a Europa. A gente tem um processo de ruralização da Europa e do trabalho também, certo? Todo mundo aqui na escola já ouviu falar de feudalismo milhões de vezes. Então, a gente não vai entrar nisso, claro que não, mas eu tenho aqui também sempre uma mudança de dinâmica, certo? Com o trabalho feudal, por exemplo, com o feudalismo, eu tenho espaços muito determinados de quem vai fazer o quê. Então, eu tenho um clero que tem a missão de orar e olhar para o além-vida, eu tenho a nobreza que tem uma obrigação de defender, de ser a cavalaria, eu tenho, enfim, servos que têm essa obrigação, né, de forçosamente de estarem dando o seu trabalho braçal. Então, mais uma vez, eu olho aqui para essas hierarquias, mais uma vez, eu olho aqui para essas mudanças. Só que, com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, a gente tem uma mudança completamente, na verdade, absoluta das relações de trabalho. Por quê? Porque a gente vai pensar no advento do capitalismo, né? No advento da industrialização. E aí a gente vai pensar num processo que vai tocar o mundo inteiro. A gente olha para as eras industriais. Todo mundo aqui já em sala de aula, lá na escola, já ouviu falar de Fordismo, Taylorismo, métodos de produtividade e eficácia no trabalho. Andressa, Diga. tudo bem? Boa noite. Olá. Deixa eu só fazer uma observação, talvez eu esteja adiantando um assunto, mas é que eu sou muito hiperativo também. Eu sou o Rodrigo, prazer. Deixa eu te falar, pegando esse gancho da era da industrialização e tal, a gente vê que são várias fases no trabalho. E você vai comentar, por exemplo, sobre o futuro do trabalho
trazendo pela ótica do metaverso, por exemplo, como impactaria o mercado do trabalho no universo digital? Como você enxerga as empresas, as futuras, os mecanismos no trabalho usando o metaverso como uma plataforma, um novo universo, sabe? Perfeito. Muito, muito legal a sua colocação. Eu acho incrível, assim, eu acho que realmente a existência de um metaverso e esse novo universo propriamente dito, que a gente está começando a entender o que é, está aqui dentro dessa interrogação, né? Você concorda comigo que se a gente olha para essa minha tabela aqui, tudo que o metaverso vai trazer, toda essa novidade, esse impacto, essa inovação, ela vai vir? Ela vem para a gente? Não é só... Eu não estou falando de um trabalho híbrido, não tem nada de presencial aqui, eu estou falando de um universo completamente novo. Então, isso aqui também vai entrar nessa nossa interrogação. Eu acho que esse é um ponto que a gente, com certeza, pode explorar e pensar, porque, de fato, quando a gente olha para o desenvolvimento das tecnologias digitais, o surgimento, né, na verdade, a grande entrada da nossa sociedade de uma forma massiva dentro desse universo digital é algo que, na verdade, a nossa sociedade ela não sabe nem lidar ainda, né? A gente ainda nem entende, as pessoas nem sabem o que é metaverso, mais ou menos olha para lá para o Zuckerberg e a gente ainda não entende qual é o impacto, mas já tem, por exemplo, marcas que estão vendendo produtos de absoluto luxo para você utilizar e você comprar de uma forma 100% virtual. Então, se você olha lá para a Balenciaga, por exemplo, ela está vendendo as suas peças, ela está vendendo algumas peças de absolutamente luxo só de forma digital. E as pessoas estão comprando. Por quê? Porque elas querem utilizar nas redes sociais. Mas para que esse universo exista, olha quanto trabalho eu preciso fazer para que aquilo funcione. Eu preciso ter quem produz, eu preciso ter quem desenvolva, eu preciso ter o design, eu preciso ter, enfim, uma carga aqui e um impacto tão grande nessas novíssimas relações de trabalho que é até difícil da gente conseguir medir, metrificar como que isso vai funcionar nos próximos anos. Será que o metaverso, será que essa economia 100% digital, será que ela vai, de fato, impactar as nossas relações de trabalho no geral? Será que esse nicho, será que vai ser um nicho? Como é que isso vai modificar as relações de trabalho? Porque eu acho que é isso. Quando você fala de futuro do trabalho, a gente pode pensar em diversas... Né? A gente vive numa sociedade que está muito pautada no se você se esforçar muito, você vai conseguir. Só que qual é o resultado negativo e qual é uma das consequências desse excesso de positividade, gente? Exaustão emocional e psicológica, cansaço, culpa, burnout. Quem nunca ouviu falar em síndrome de burnout? SOB hoje em dia. Depressão. A gente está vivenciando e a gente está olhando cada vez mais um aumento no número, né, de impactos negativos dessa ótica da superprodutividade positiva. 15% é o aumento da ansiedade entre 2005 a 2015, segundo a OMS. 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com transtornos por uso de drogas. Isso no estudo relacionado à alta produtividade. 322 milhões de deprimidos em 2015. Em 2005, ou seja, só 10 anos antes, eram 263 milhões. Quem nunca viu esses memes que eu coloquei aqui atrás, né? Gente, eu estou muito cansada amanhã. Eu estou tão cansada que se eu abrir um grupo de pagode vai chamar Exausta Samba. Eu sou de exaustos. Então, a gente está o tempo inteiro se sentindo muitas vezes cansado. Pensar em produtividade era justamente nesse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês e chegar na nossa aula de hoje para a gente dar start, né? Para a gente começar a pensar em como vocês podem ser mais produtivos. Eu quero também que, por outro lado, toda vez que a gente for pensar em teorias de produtividade,
toda vez que a gente for pensar em métodos de como ser mais eficiente, de produzir mais e menos tempo, pensar nos resultados, pensar em atingir os seus objetivos, ou simplesmente olhar para um e-mail cheio de tarefas e objetivos naquela semana que o seu gestor, o seu chefe vai te mandar, eu quero que vocês pensem para isso sempre, olhando para a ótica do cansaço também. Olhando para a ótica de entender, né, para a proposta de entender que apenas pensar a produtividade por si só pode ter consequências psicológicas. E por que eu falo isso? Eu falo porque não é simplesmente, às vezes não é bobeira a gente olhar para o socioemocional. Vocês vão ter, né? Vocês estão tendo, ou vão ter, não sei qual é o programa, mas vocês têm, por exemplo, uma disciplina só falando sobre saúde mental, né? Relacionando muito isso com o mundo de trabalho, se não me engano, é com a Mari, né? E olhar para a produtividade é sim pensar em como que a gente pode atingir os nossos objetivos, tá? Usando as teorias de produtividade e afins de uma forma que eu consiga ter sucesso, que eu seja um excelente profissional, que eu consiga pensar, né, o que é melhor, quais são as formas de produtividade melhores para mim. Mas, sobretudo, eu quero que vocês sempre entendam que a gente se encontra nessa sociedade do cansaço, que toda vez que você for pensar em ser produtivo, você também tem que se proteger e você também tem que pensar em formas de se relacionar com a produtividade, né? Porque a pergunta que começa a surgir é, bom, então como que eu posso sobreviver nessa sociedade do cansaço? Se a gente vive nessa sociedade, né? Porque a gente vive nesse regime. Muitas vezes a pergunta que pode surgir é justamente essa. Como que eu sobrevivo? Como que eu atendo às demandas do mercado? Porque a gente vive nesse regime, a gente vive nessa sociedade da produtividade. Vocês não vão conseguir sair para fora dessa sociedade. Então, a gente está... Eu vou te dar a palavra, Felipe. A gente está nessa ótica, a gente não consegue sair dela. O mercado de trabalho, ele ainda vai exigir que sejamos produtivos, que sejamos eficientes, certo? A solução é não ser produtivo? Não. A gente sabe que a gente precisa jogar esse jogo. A gente sabe que a gente precisa corresponder às expectativas do mercado, certo? Só que a chave, qual é? A chave está em entender quais são esses modelos de produção, como a gente chegou até hoje, e como que a gente pode encontrar formas, maneiras de nadar não contra a corrente da produtividade, mas de uma forma que evite dano na gente como indivíduo. Então, como que eu posso pensar em ser mais produtivo de uma forma que evite que lá daqui a 10 anos eu tenha uma crise de burnout? Eu mesma, por exemplo, saí de um trabalho de muitos anos, né? Fiquei 7 anos numa mesma empresa. Eu saí desse trabalho justamente por uma questão de saúde mental e de burnout, né? Então, foram 10 anos ali, 7 anos ali de extrema produtividade, e a Andressa como um tubarão, até que a sociedade do cansaço, ela te atinge. E quando a sociedade do cansaço, ela te atinge, quando esse cansaço te atinge, é muito difícil você entender como que você volta a se relacionar com produtividade e esses conceitos.